Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos falar do Cariocão 2018, última rodada do retorno, onde já terminaram todos os jogos e teremos os 4 grandes na semifinal do retorno e os 4 grandes na semifinal geral. O Botafogo acabou entrando por causa da vitória de 4-0 do Flamengo sobre a Portuguesa. O Botafogo perdeu para o Vasco de 3-2, num jogo onde teve uma contusão horrível do João Paulo. E nesse momento a gente vai falar de um jogo e depois a gente vai dar uma pincelada em todos os jogos e como ficou a classificação. Então nesse momento vamos falar do jogo do Fluminense, vamos falar do Flusão. O Fluminense, né, galera, já estava praticamente classificado, como eu falei, não tinha muito o que fazer, estava bem na frente. Os times que, tanto a Portuguesa quanto o Botafogo, tinham ganhado de goleada e o Fluminense poderia perder, ou seja, já estava classificado tanto para a semifinal do retorno quanto para a semifinal do Campeonato Geral. Então o Fluminense foi com o time todo reserva para jogar contra a Cabo Friense. Bom, o campo não estava maneiro. O jogo foi tecnicamente bem fraco. Bem fraco por quê? Primeiro que o time do Fluminense tinha um monte de estreia. Tinha umas 3 estreias. O time não tinha entrosamento. O campo não estava ajudando. A impressão que estava dando, até o Abel depois falou, que o gramado estava muito alto, estava prendendo muito a bola. A Cabo Friense tecnicamente também estava fraca. No primeiro tempo teve até um pouquinho melhor, mas no segundo tempo parece que a Cabo Friense abandonou o jogo, o Fluminense dominou mesmo, faltando um pouco de entrosamento, e acabou, no finalzinho, a Cabo Friense fazendo um gol, ou seja, o jogo foi 1-1. 1-1 Fluminense Cabo Friense, que alterou muito pouco, quer dizer, na verdade não alterou nada pro Fluminense. O Fluminense continuou em primeiro, se classificou em primeiro, e agora o Fluminense vai pegar o Flamengo nas semifinais. Na outra semifinal tem Botafogo e Vasco. Bom, então o que a gente vai falar? O time do Fluminense começou com o Rodolfo. Galera, fazer uma análise técnica desse jogo sem ter entrosamento esse time, sem ter muito jogador ali sem ritmo de jogo, é muito complicado e seria até injusto com os jogadores, falar que os jogadores foram mal, porque o jogo foi tecnicamente muito limitado. Porém, tem algumas coisas que a gente pode ressaltar. Bom, o Fluminense, estou vendo aqui, que eu estou com a escalação aqui do lado, veio com o goleiro Rodolfo, no lugar de Júlio César. Vou dar minha opinião sobre Rodolfo. Apesar de ele ter tomado o gol, o Rodolfo me parece, também foi a primeira vez que eu estou vendo, mas ele me parece ser mais técnico do que o Júlio César. Eu acho que muito pouco, como é que eu vou falar? É mais provável que com o tempo o Rodolfo assuma a camisa 1, que ele me parece tecnicamente melhor do que o Júlio César. Eu acho que o Júlio César regular. Para ser regular não pode ser goleiro do Fluminense, tem que ser bom. E o Rodolfo me parece ser tecnicamente melhor do que o Júlio César, apesar de tomar o gol. Eu gostei do Rodolfo. Aí ele continuou com os 3 zagueiros, mas ele colocou o lateral Léo, aquele que jogou no Flamengo, que é do Flamengo, mas também, como a maioria, o Léo também não foi muito bem, porque tecnicamente o jogo foi fraco. Na zaga ele colocou Frazan, Renato Chaves e o Reginaldo. Bom, na verdade a gente tinha que ver ali, era o Frazan. Só que ele acabou sendo muito pouco testado, porque foi fraco o jogo foi fraco, então ele acabou não sendo muito testado. O Renato Chaves a gente já conhece, o Reginaldo também. E pelo lado esquerdo ele colocou o Marlon foi outro jogador que conseguiu se safar, porque o time em geral do Fluminense não foi muito bem, por tudo que eu já falei. Mas o goleiro eu gostei, o Marlon foi relativamente bem, porque ele tem muita qualidade. Os 2 laterais esquerdos do Fluminense, o titular e o reserva, são muito bons. O Ayrton e o Marlon, ali por aquele lado, o Fluminense tem um dos melhores laterais. Eu vou falar até em relação ao Brasil, em relação ao Campeonato Brasileiro. O Fluminense está bem pela lateral esquerda ali. O Marlon, dentro da mediocridade que foi o jogo, o Marlon se saiu bem. Aí no meio de campo, ele teve a estreia do Ayrton. O Ayrton que foi do Botafogo, só que o Ayrton está
nitidamente, completamente fora de forma. Completamente fora de forma. Ele vai demorar aí mais um mês e meio para ele ir jogando e entrando, porque ele está muito fora de forma. Aí depois entrou o Matheus Norton no lugar dele, mas o time ainda teve, tô vendo aqui, Douglas Augusto. Porém não pôde mostrar muita coisa. O Douglas Augusto não pôde mostrar muita coisa, como eu falei. Eu não posso fazer uma análise assim porque eu vou ser injusto. Tem que ser num campo melhor, num jogo mais atraente, aonde o outro time propõe também alguma coisa para o jogador. Mas o Douglas Augusto não mostrou muita coisa, mas eu também não vou criticar o cara. Teve o Luquinha jogou, correu, desempenhou, tentou, mas também não mostrou muita coisa. Como eu estou falando aqui, não pode se julgar. Ele depois saiu o Luquinha, entrou o Macula, o Robinho mais uma vez teve uma chance e mais uma vez o Robinho não fez nada. O Robinho vai acabar virando terceira ou quarta opção, porque o Abel está dando chance, até porque o Abel não tem outro. Aí está colocando ele, mas mais uma vez o Robinho não rendeu nada. E aqui o Pablo Diego, o menino Pablo Diego, que jogou na frente, não recebeu muita bola, o time não tinha entrosamento, ele se esforçou para um lado, se esforçou para o outro, tentava alguma coisa, mas o time completamente desencaixado. O Abel tentou fazer algumas mudanças, botou ali 2 jogadores, botou o Matheus Norton e depois ele botou o Macula, como eu falei, mas você sentia que o time tinha dificuldade, sentia que o time do Fluminense tinha dificuldade, e acabou o Fluminense também acabou piorando um pouco o jogo, Fluminense, porque acabou o Fluminense também não jogou direito, ou seja, fazer análise desse jogo do Fluminense quando acabou o Fluminense fica muito difícil. A gente só poderia analisar jogadores individualmente, mas se eu for analisar individualmente por esse jogo, eu só vou destacar ali o goleiro e o Marlon, mas o Marlon a gente já sabe como é que joga, e o goleiro foi que eu vi a primeira vez. O restante foi bem abaixo, mas também o jogo foi bem abaixo. Então, meus amigos tricolores, não tem muito o que analisar do jogo tático. O Fluminense poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Faltou muito conjunto, muito jogador jogando a primeira vez, que não se conhecem. Alguns jogadores tentando alguma coisa, mas você vê que o campo também não ajudava muito, o adversário não ajudava muito. Mesmo o adversário não ajudando muito, jogando muito pouco, acabou empatando em 1-1. Mas interessou muito pouco para o Fluminense. Então, meus amigos tricolores, vocês que me acompanham, sabem que eu faço sempre uma análise legal do time, como joga, o que podia fazer, mas foi o que eu disse na nossa, no nosso pré-jogo. A partir de agora, o Abel vai ter que remontar um time para o Campeonato Brasileiro. E ele botou os jogadores para ver. Só que nem o Abel vai poder fazer alguma análise do jogo de hoje. O próprio Abel falou isso, eu não posso fazer análise. O campo estava horrível, o campo estava fofo, com gramado alto. A impressão que dá é que de vez em quando você jogava a bola do lado direito para o lado esquerdo, você não viu o jogador, porque estava um matagal. Então é bem complicado fazer análise. Então, a minha visão ali, exceção mais uma vez o Robinho, que não fez absolutamente nada. Isso aí eu posso falar. O Marlon, quando entra, sempre vai muito bem. E eu gostei do goleiro. O restante a gente, infelizmente, não pode avaliar. A gente vai fazer uma avaliação aí quando jogar agora o Fla-Flu. Que aí vai jogar o Fla-Flu a Vera. Porque aquele outro Fla-Flu, o Flamengo estava com um time todo misto, reserva lá. O Fluminense goleou e meteu 4-0. Agora vai ser a Vera com o time principal do Fluminense e o principal do Flamengo. Vamos ver o que dá. Aí tem como fazer uma análise. Então, meus amigos, essa foi a minha análise do jogo do Fluminense. E a rodada terminou com vitória do Vasco sobre o Botafogo. Teve um problema grave, o juiz diretamente influenciou, porque o jogador do Vasco teria que ter sido expulso. A perna do João Paulo quebrou a canela, tíbia e fíbula quebraram, ele vai ficar um tempão parado. Ele tinha que ser expulso, provavelmente o jogo desde o início com 3 minutos, o Vasco com 10 e o Botafogo com 11, seria outra história. O Vasco poderia ganhar? Poderia, mas seria outra história. O juiz foi fraco,
foi covarde, deveria ter expulso, mas o Vasco ganhou de 3-2, ficou em primeiro lugar no seu grupo. O Flamengo goleou a Portuguesa por 4-0. Com isso, com essa goleada, o Flamengo acabou ajudando o Botafogo e o Botafogo se classificou, porque no saldo de gols ele ficou com saldo superior à da Portuguesa, acabou se classificando com a ajuda do Flamengo, e o Fluminense já estava classificado mesmo. Porém, o que pode acontecer, galera? Se o Flamengo ganhar o retorno, o Flamengo já vai para a final direto. Aí vai ter que fazer um torneiozinho, Botafogo, Vasco, Fluminense e o Boa Vista, que foi o quinto melhor classificado. Então o Boa Vista vai ficar torcendo aí pro Flamengo ser o campeão do retorno. É um absurdo. Se o Flamengo ganhar o retorno, o Flamengo ganhou o primeiro turno, se ganhar o retorno não vai ser campeão. Aí pode ser campeão um time que não ganhou nenhum dos turnos. É um absurdo, estão tentando afundar o Campeonato Carioca, estão afundando, as rendas são horríveis. Olha a renda de Fluminense, Cabo Friense. Pô, cara, é como jogava. Eu morei no Rio de Janeiro, num bairro chamado Colégio, perto de Rocha Miranda, e Rocha Miranda e Irajá. E tinha um clube lá onde eu comecei a jogar, um clube chamado Coleginho. Porque tinha mais gente vendo o jogo do Coleginho, da quarta divisão do Campeonato Carioca, vendo as divisões de base aonde eu jogava, do que esse jogo do Fluminense. É um absurdo que estão fazendo no Campeonato Carioca, regulamento idiota, onde os presidentes assinaram, eles não conseguem fazer o simples. O Campeonato Carioca cada vez afunda mais, é uma vergonha que está passando o futebol carioca, Botafogo, também a torcida não vai, o Fluminense também não vai, as rendas lá embaixo, os times com pilhas na mão, eles fizeram isso para quê? Para forçar os 4 times chegarem à semifinal para ter um monte de clássico. Aí vai ter um monte de clássico, vai ter agora Flamengo, Fluminense, depois Botafogo e Vasco. Aí vai chegar a final, mais um clássico. Aí depois vai ter, ou seja, vamos ter 1, 2, 3 clássicos. Ou seja, teremos 6 clássicos, no mínimo, nessas semanas. Então eles querem, nesses 6 jogos, encher e fazer bufunfa. Acho muito pouco provável eles fazerem bufunfa, a torcida ter dinheiro para ir em todos esses jogos. Realmente triste, triste. E, para terminar aqui, mais uma vez, o que eu escutei de asneira, de pessoas que não entendem nada de futebol, nunca chutaram uma bola, falar em comentários foi um absurdo. Estava vendo o jogo do Botafogo com o Vasco, aí o Lindoso chutou uma bola do meio de campo, porque o goleiro estava adiantado. Aí o comentarista me faz, muita pretensão querer fazer gol daí. Diversos jogadores já fizeram gol no meio de campo. Diversos jogadores. E o Lindoso bateu na bola com força, só não bateu com muita, mas a bola foi na direção do gol. O Martin Silva matou no peito, mas se a bola vai mais alto, ia complicar muito pro Martin Silva. Aí o cara vem me falar que é muita pretensão. O outro, no pênalti do jogador que a Portuguesa bateu, ele bateu muito mal. Pô, dá vontade de falar, mesmo ele bateu muito mal? Legal. Então tu pega a bola aqui, bota no meio de campo e você bate o pênalti. Pô, cara, o cara bateu mal, ele bateu no meio do gol. Só que um monte de jogador bate no meio do gol, o goleiro pula e bate no meio do gol, tá diferente. É porque o Diego Alves se movimentou e ele pulou. Quando ele sentiu que a bola ia no meio, ele diminuiu a pressão do pulo. Ele acabou pegando. Aí, fora outras coisas, outros absurdos que eu escutei, mas não vou ficar comentando não, mas é complicado você analisar uma coisa sem saber. Não é que eu seja contra comentarista que nunca jogou bola, não sou contra. Não, sou contra. Mas tem que maneirar algumas coisas que falam muita besteira sem ter noção de causa. E isso acaba atrapalhando. Mas fazer o quê? Eles se formaram e trabalham para isso. Então, meus amigos tricolores, essa foi a minha visão. Não deu para fazer muita análise do jogo do Fluminense, porque o jogo foi muito fraco. Agora aguardem aí no nosso canal o pré-jogo de Fla-Flu e o pré-jogo de Botafogo e Vasco. Vou fazer os vídeos fazendo o pré-jogo de cada um, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, eu vou lançar no canal. E depois desses clássicos de quarta-feira, que é Botafogo e Vasco, e quinta-feira, Flamengo e Fluminense, a gente entra ao vivo após o jogo. Então, meus amigos, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães. Tamo junto, um abraço, até mais, tchau!